Aleluia! 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 Você tem experimentado da bondade, da verdade do Senhor? E tem mais! Aleluia! Pode sentar. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos amados. Vocês estão bem? Glória a Deus! E só vai melhorar. Amém? Hoje, no nosso culto de ensino, a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente isso. A fidelidade, a bondade, a verdade do Senhor, a palavra de Deus. E é algo que a gente tem que estar muito convicto. Porque a cada dia que passa, né, a cada situação, a cada coisa, estão querendo roubar isso de nós. Né? Ali quando a parábola, né, que fala da semente da palavra, quando é lançada, a gente sabe que tem uma situação que fala assim, olha, guarde porque vem o vento e leva, ou vem uma outra situação e sufoca os espinhos, os abrolhos, e hoje isso na nossa vida são as circunstâncias, são diagnósticos, são relatórios, são mudanças dentro da sociedade que estão tentando nos roubar essa verdade. Mas diga, chegou tarde. Chegou tarde porque a palavra que foi plantada no seu coração, nessa terra fértil, ela vai produzir, ela vai produzir, ela vai produzir e ela não será roubada. Não será roubada em nome de Jesus. Eu creio que você verá os frutos da palavra do Senhor na sua vida, na vida dos seus familiares. Nós vamos avançar. Nenhuma porta do inferno vai poder prevalecer diante da sua vida e daqueles que são seus. Por quê? Porque somos daqueles que não retrocedem. Nós agarramos essa verdade e não abrimos mão até que a gente se encontre com Ele. E está bem pertinho. Coloca a imagem dos livros. Qual que você vai colocar aí primeiro? Qualquer um. Transbordar. Eu vou falar um pouquinho desse livro hoje, Transbordar. Kenneth W. Hagin. Eu não sei se tem ali na livraria, mas você pode fazer seu pedido e aguardar. E eu quero indicar esse do Rick Renner, Como Manter a Cabeça no Lugar neste Mundo Louco. Esse livro eu li em maio de 2020, que eu costumo colocar a data quando eu leio o livro. Esse aqui eu já li 2 vezes esse ano, Transbordar. Fantástico. E esse aqui eu li na pandemia e veio ao meu coração indicar esse livro para vocês também. Como Manter a Cabeça no Lugar neste Mundo Louco. O mundo está louco, de fato. Parece que as coisas estão totalmente, né? Está, né? Não parece, de fato está totalmente na contramão daquilo que nós acreditamos, em todas as áreas, em tudo. Não há nada que possa falar, isso ainda a gente ainda tolera, não tem como. Está totalmente fora da nossa realidade, totalmente fora daquilo do que cremos, né? Totalmente fora daquilo que nos é ensinado através da palavra de Deus. Então, como nós ainda estamos aqui nesse mundo, você vai aprender como manter sua cabeça no lugar. Porque vai surgir distrações, vai surgir sugestões, e a palavra de Deus diz que haverá doutrinas, espíritos enganadores, e a gente deve estar muito atento para discernir aquilo que é de fato a verdade ou um engano. Estão tentando diluir o evangelho com algo que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, e a gente precisa estar muito sensível nesses últimos dias. Falsos profetas, não é? Tem muitas coisas aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como transbordar, como avançar nesse meio. E se eu tenho que dar um tema hoje, foi engraçado me perguntar o tema, eu falei, ai meu Deus, o tema, eu ainda nem pensei no tema, tem tanta coisa aqui borbulhando aqui dentro, tanta coisa que o Espírito tem ministrado, mas eu quero te fazer uma pergunta e esse vai ser o tema. O que te move? O que tem te movido para 2023? O que tem te movido para planejar para 2023? Essa época é muito normal a gente começar a pegar os planners, né? E começar a fazer planejamento, começar a visualizar coisas, cartaz de meta, cartaz de visualização. E é normal e está tudo bem. Amém?
Planejar faz parte da vida de um cristão, da vida de um filho de Deus. Até porque Deus, ele é organizado e não faz nada fora de ordem. Amém? Foi assim desde o princípio e continua sendo. Mas sabe que o que tem te movido a fazer isso? Qual o parâmetro, qual o fundamento, aonde você tem se alicerçado para poder dar espaço? Como que a gente tem se analisado? Falar, eita, esse ano de 2022, eu escorreguei nisso, eu não fui tão intenso nisso, eu não fui tão diligente, mas 2023, como que eu tenho que me mover? Mas baseado em quê? Qual o propósito? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Porque sabe que tudo aquilo que nos move, ele precisa ter uma raiz dentro de nós. Ele precisa ter um fundamento dentro de nós. Ele precisa estar muito bem convicto e alinhado com aquilo do que Deus preparou para nós. Porque Ele mesmo diz que desde que a gente era uniforme, Ele já nos conhecia e já tinha um plano para nós. E aí muitas vezes chega nessa época do ano, a gente faz muito plano e depois fala, Deus, eu vou fazer isso, né? Vou começar essa nova dieta, vou entrar para a academia, eu vou começar o meu devocional era de 1 hora, agora vai ser de 2, eu preciso estudar 1 hora a mais, eu lia um livro por mês, agora eu preciso... Mas o que está alinhado com o que Deus tem para você? De repente você está com um plano de sair para a rua, evangelizando de porta em porta, e o Senhor está falando assim, ei, eu quero que você estude, porque eu quero que você sirva na sua igreja local mais internamente. Talvez um departamento está precisando mais do que você tem. De repente a gente está fazendo planos para poder dar suporte aqui dentro, e de repente Deus está te chamando para um outro lugar. Como é que você vai se mover? Em base em quê? E aí é muito interessante, eu sei que hoje talvez no início a gente não vai dar muito glória e aleluia, mas faz parte. Para mim está tudo bem, para mim está tudo tranquilo, eu sou bem resolvida e eu não tenho medo de cara feia, porque às vezes eu tenho 2 lá em casa pequeno, que quando eu falo, eu já acostumei, pode ter, não tem problema, mas aqui estamos no meio de irmãos, no meio de uma família. E eu acredito que o nosso propósito em unidade é crescimento, é avanço, é de viver os planos do Senhor, independente de. Amém? E sabe, queridos, eu acredito que nós que somos seres espirituais, a gente precisa trazer as coisas para essa realidade, discernir como espiritual. Não é comum a gente ver divórcio. Não é. Não é. Não é comum você se deparar com um diagnóstico de doença. Não é. Não é comum os nossos filhos serem influenciados por costumes, usos, até palavreados do mundo. Não é. Não é. Se a gente começa a aceitar pequenas coisas, o diabo entra, porque ele só entra por brecha. Se você aceita uma gíria hoje de uma criança dentro de casa, daqui a pouco ela está falando palavras torpes e vai indo e vai indo. Quando você menos percebe, você já não tem mais controle. Tá tudo, né? Não, mãe, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Lá em casa é o nome de uma legião de demônio. Então, essa história não funciona lá em casa. E sabe, e a gente vai se deparar com essas situações. E a gente precisa trazer e enxergar com os olhos espirituais e ver o que está por trás. Amém? Nossa luta não é aqui, não é contra os nossos irmãos lá fora, né? Tem muitos ímpios, tem muitas pessoas precisando do que nós temos, e a nossa luta não é contra eles, mas sobre toda a influência que está por trás. E a gente precisa estar atento nesses últimos dias para isso. E para quê? Porque a gente vai se mover da maneira certa, como os filhos de Deus espirituais, assim como Jesus se moveu totalmente dentro do plano do que Deus tinha para que ele cumprisse, e foi totalmente executado de uma maneira tão perfeita, tão íntegra, e a gente também tem que fazer o mesmo. Se ele foi capaz, o nosso modelo perfeito, eu e você somos capazes. Diga, eu sou capaz de cumprir o propósito de Deus.
Amém, amém. Sabe, Deus, Ele sempre nos dá uma visão, Ele sempre vai deixando esses flashes, vai deixando sinalizações, e a gente precisa estar atenta a essas sinalizações e saber como se mover, a essas respostas, a esses indícios, porque Deus, Ele fez isso. Desde o início, lá em Gênesis, Ele já começou a dar indícios de que viria um. E Ele foi falando, vai vir um, vai nascer, vou separar um povo para que ele venha. E foi fazendo alianças. Inclusive, amanhã vai ter uma live, não é isso, minha amiga? Live, aliança de sangue. Você, 757, um spoiler aqui, ó. Vou abrir, depois você passa o cachê do merchandise. E aí vai ter lá Keila, quem teve aula com Keila, aliança de sangue, sabe que vale muito a pena ver. Então a gente vê Deus trazendo indícios, sinalizações, até que fosse perfeito. Sabe que na nossa vida, na nossa caminhada, não pode ser diferente. A gente tem que estar atento a essas sinalizações, a mudança de estações, a como se mover nesse momento agora. E eu acredito que a maneira que nós devemos nos mover, meus irmãos, é de uma maneira muito intensa, muito assertiva, porque estamos nos últimos dias. Ele está às portas, né? Como diz nosso pastor, está com a mão na maçaneta. Cara, e eu estava conversando outro dia, e o Senhor trouxe uma frase ao meu espírito. Eu falei assim, gente, cara, fulano é muito legal para ir para o inferno. E não é, porque tem muita gente legal aí fora. Eu tenho amigos que não são, que ainda não confessaram Jesus, creem em Deus, tudo, mas ainda não confessaram. Cara, mas é tão legal, e eu vou deixar essa pessoa ir para o inferno? Sabendo que ela está aí. Não, não é o meu papel, não é o seu. A gente precisa estar junto, né? E a gente precisa se mover com essa intensidade, com essa consciência, sabe? E saquear o inferno. E viver as promessas de Deus. Sabe, quem tem promessa do Senhor aí? Eu tenho, muitas já se cumpriram e eu ainda tenho muitas outras para se cumprir. Fora as que têm o desejo no meu coração. Eu acredito que veio dele, afinal estou enxertada nele. Se nasceu em mim é porque veio da raiz que é ele. Amém? Então nada que está dentro de você pode vir de você mesmo, tem que vir de uma fonte. Se você está enxertada nele, começou nele. E chegou até você. Cara, e vai se cumprir. Diga, tudo vai se cumprir. Amém. Tudo vai se cumprir, não vai ficar nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. E a gente sabe que a estratégia do inimigo é sempre nos parar. Desde o princípio ele vai tentar roubar. Ele roubou a identidade dali do que Adão e Eva teriam, que já eram semelhança, né, de Deus, imagem e semelhança. Ele roubou isso. E desde o princípio ele vai tentar roubar. Tentar roubar a nossa paz, vai tentar roubar a nossa fé, vai tentar roubar a nossa atenção. E ele vai tentar colocar coisas e vai tentar destruir a nossa visão do alvo. Mas ele já chegou tarde. Estamos alinhados, conectados, firmados, convictos e não abrimos mão dessa verdade. Não abrimos mão. Como diz meu marido, o sangue pode dar na canela, mas vai ser, vai acontecer. Amém? E glória a Deus porque Jesus ele cumpriu o propósito contrário. Se o diabo ainda tenta roubar, matar e destruir, que é o que é perito em fazer, Jesus ele já viu, já cumpriu todo o plano. Jesus não está tentando mais nada. Ele consumou todo o fato. Ele consumou toda a obra. O diabo ele vai continuar só tentando. Amém? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E com toda essa convicção a gente entende que, independente de 2023 vai ser o melhor ano das nossas vidas. 2023 vai ser o ano que a sua família vai estar totalmente conectada com você na mesma visão. 2023 vai ser o ano que você vai desfrutar de uma abundância divina. 2023 vai ser o ano que os seus negócios vão prosperar. 2023 vai ser o ano em que você vai desfrutar da bondade e da verdade do Senhor em todo o tempo, todos os dias, até o fim. Porque para nós é um calendário, mas para Deus está continuando tudo do mesmo jeito. A gente pode estar na expectativa de acontecer algo daqui para o dia 31, que é os últimos dias de 2022. Mas Deus já
Tá tudo pronto, ele não tá ligado à data, não. Quem sabe daqui para o final do culto você recebe eu ia falar o WhatsApp. Quem sabe você recebe um Telegram mudando relatórios. Quem sabe? Quem crê para isso? Eu creio. Quem sabe daqui para amanhã você está recebendo um comunicado, ei, tem coisas acontecendo, Deus está se movendo. Ele não está de recesso, não. Tem muito órgão parado aí de recesso, mas Deus não entra de recesso. Ele continua trabalhando, muito mais por nós. Amém? Você crê assim? Eu creio e assim será. Assim será. Eu creio que está se inaugurando uma nova temporada nas nossas vidas. Uma nova estação. Um tempo, Pai, da gente ver a abundância do Senhor. Queridos, eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando em todas as áreas. Em todas as áreas. A sua família se movendo de uma maneira diferente. Os seus filhos se conectando com você de uma maneira diferente. Eu acredito nos seus familiares olhando para você e falando, eu vejo Jesus. Eu quero que você tenha. Eu creio que coisas estão acontecendo. Coisas estão acontecendo. Ah, Pai, sabe por quê? Porque eu confio no Deus, Ele não se cansa. Eu e você podemos nos cansar, mas Deus não. Ele é um Deus ativo. Ativo. Todos os dias, em todo o tempo, dia e noite. Gente, quando a primeira vez que eu olhei para o mar, eu falei, gente, não para. Parece que não cansa, né? Você não cessa. As coisas de Deus são ininterruptas. De tanta abundância. Eu vi um vídeo da Carlene nas Cataratas e falei, gente, essa água não para, de onde sai tanta água? Sabe que Deus continua sendo o mesmo? Da maneira que Ele começou a te abençoar, Ele continua até hoje. As bênçãos, os milagres se manifestando até hoje, em todo o tempo, de uma maneira ininterrupta. Continuamente. Novidades acontecendo, notícias boas chegando. Porque Ele não para de trabalhar. Ele é constante em toda boa obra, amém? Ah, Pai, obrigada. Obrigada por essa palavra infalível, obrigada por essa palavra que nos sustenta, obrigada por essa palavra que nos faz avançar e nos traz a paz. Sabe, querida, a vontade dEle para as nossas vidas o ano que vem ainda continua sendo a mesma. Continua sendo uma vontade boa, perfeita e agradável. E vai terminar 2023 do mesmo jeito. Só não vai ser para você se você sair da posição. Se você não começar a olhar as coisas da maneira certa como devem ser. Sabe, o privilégio que nós temos de ser chamados de cristãos, de filhos de Deus, é um privilégio. Você concorda comigo? Sabe que é um privilégio eu poder acordar e falar, Pai, Pai, bom dia, o que temos para hoje? Hoje eu tenho essa situação, como o Senhor vai me ajudar? É um privilégio. Quantas pessoas acordam tentando se matar? Quantas pessoas acordam num leito do hospital, não sabem nem quando vão para... Eu e você levantamos todos os dias. Eu falei no sábado, no GC, fazendo uma retrospectiva. Esse ano eu não me peguei tomando medicação, eu não adoeci. Isso é motivo da gente se encher de alegria. Não é? Aí quando foi eu comecei a espirrar, eu falei, ai, calma, isso é mentiroso. Só porque eu falei, ai. Sabe, ele vai querer roubar aquilo que você tem confessado. Ele vai querer provar que a palavra de Deus é uma mentira, que as promessas dele não vão acontecer na sua vida. Mas, tudo vai acontecer. Porque você vai se mover na maneira alinhada com o que o Senhor tem para a sua vida. Você vai se mover de uma maneira totalmente intensa com a verdade da palavra. E você não vai retroceder. Por isso, tudo vai acontecer.
Tudo vai acontecer. Guarde fielmente a palavra que o Senhor tem liberado na sua vida. Guarde fielmente as instruções que o Espírito tem trago ao seu coração. Guarde fielmente a palavra que tem sido liberada. E você vai ver os frutos. Sabe que muitas vezes a gente quer pegar o fruto já pronto e se alimentar. Mas não quer passar pelo processo de plantar, regar e esperar produzir. De repente você já plantou, de repente você já regou. Ei, falta tão pouco para você colher. Não retroceda. Fique fiel. Agarre essa visão. Ei, toda visão tem uma provisão. Deus jamais daria uma visão ao seu espírito, jamais traria uma promessa se Ele não colocasse a provisão para você. Ele não é irresponsável. Ele jamais ia colocar algo no seu coração e falar, vai, te vira. Não. Ele é aquele que fala, ei, eu estou junto com você. Todos os dias, até os últimos dias. Ei, quem poderá ser contra você se Ele é com você? Não tem isso. E eu quero vou entrar agora no que eu preparei para nós, né? Que o Senhor veio colocado ao meu coração. Eu quero trazer um exemplo que todos conhecem, eu vou só passar aqui para a gente não tomar muito tempo. Mas a gente sabe da história do povo que foi tirado lá do Egito. Todo mundo sabe a historinha, né? Eu não preciso falar das pragas, falar tudo bonito não, né? Amém. Esse povo aqui, quem já fez rema? Amém. Inscrições estão abertas para quem ainda não fez. Merchandise 2. E sabe, a gente fica olhando para aquele povo, e eu já cheguei há muito tempo, e falei, meu Deus, aquele povo viveu tudo, ainda ficava murmurando, que povo ingrato, que povo difícil. Mas sabe, é porque eles não agarraram firme a visão, não agarraram firme as promessas de Deus. Eles tiveram dúvida, e muitas vezes a gente pode se colocar nessa posição. Quantas vezes a gente larga as coisas, ou duvida, ou até mata aquilo com as nossas próprias palavras. E eles perderam a maneira, vamos assim se dizer, de se mover. Crendo, confiando, agarrando firme aquilo que Deus tinha dito. E eles passaram por uma situação que eles chegaram perto da terra prometida. E aí Moisés falou assim, ó, vão lá 10 espias, vamos correr aí, vamos chegar lá nos 10 espias. E quando eles foram, eles viram de fato o quê? Eles contemplaram naturalmente aquilo que Deus já tinha dito, que era uma terra que emanava leite e mel, que era uma terra próspera, que era algo abundante, e que aquela terra ia ser deles. Isso. Só que quando eles voltaram, 8 falaram o quê? Incredulidade. Não, falaram de fato que a terra era boa, inclusive precisaram colocar um cacho de uva, né? Vários homens para carregar o cacho de uva, não é assim que a Bíblia diz? E trouxeram, não, mas tem tudo isso, mas tem homens gigantes, e a gente perto dele é que nem gafanhoto, e eles também nos veem assim. Sendo que ele estava de longe espiando, eles já se viam assim. Não foi preciso ninguém falar. A mentalidade deles acusaram aquilo que eles estavam crendo. A mentalidade deles acusavam aquilo que estava por dentro. E manifestou quando eles disseram que aquilo era impossível para eles. Sabe, eu não sei o que você tem planejado para 2023, mas eu quero te chamar hoje para não ter essa mentalidade de gafanhoto. Sabe, não há nada gigante diante do Deus que você serve. Não há nada impossível diante da promessa que Deus te deu. Não há nada que você não possa vencer e avançar e tomar posse daquilo que Deus te deu. Ele é contigo. Ele é contigo. A bondade e a verdade dele permanecem até hoje, vai ser até amanhã, até depois de amanhã, até os últimos dias.
Sabe, mas e dali por eles já acabava ali. Iam ficar por ali mesmo e acharam que passaram esse todo problema. Ficaram 40 dias olhando e ruminando isso. Mas sabe que se levantaram 2, Josué e Caleb, que aquilo que eles estavam crendo, aquilo que eles receberam da parte do Senhor, eles guardaram. Eles guardaram com tanta convicção que a mentalidade deles era que de vencedores. E falava, aquele povo, Deus é conosco. Aquela terra Ele já nos deu. Vamos avançar e tomar posse. E manifestou falando. Sabe, então a gente precisa ter essa mentalidade de vencedor. Se mover nessa maneira. Sabe que diante dessa atitude de Josué e Caleb e os outros 8 demais, eles foram separados e foram honrados. Pelo fato deles terem honrado a visão que Deus tinha dado, a palavra que Deus tinha liberado e a promessa que Deus tinha dado, eles decidiram, escolheram e se moveram diante daquilo que eles tinham recebido da parte do Senhor. E por isso eles foram separados e tomaram posse da terra prometida, enquanto os outros foram consumidos pela terra. Todos morreram. Sabe, eu creio que nenhum de nós vai morrer pelo fato de concordar com circunstâncias, pelo fato de concordar com a adversidade, pelo fato de a gente concordar com alguma sugestão do inimigo. Ei, acabou. Nós fazemos parte desse time, que somos representantes que nem Josué e Caleb, que aonde a gente chega, a gente fala, ei, Deus já disse isso. Eu não sei o que Deus tem dito para você, mas você vai permanecer e vai confiar naquilo que Ele lhe confiou. Aquilo que Deus falou para você vai acontecer. Sabe, eles passaram 40 anos no deserto, ficaram mais 40 dias espiando aquela terra. Ei, mas eu e você, não, independente do tempo que o Senhor já tenha te dito algo, vai acontecer. Não desagarre a visão, mova-se diante daquilo que Deus entregou na sua vida. Mova-se de uma maneira tão intérpreta, tão confiante, tão convicta, que você fala, pode ser o gigante que for. Ei, Deus é comigo. E Ele já me deu. Sabe que Deus, Ele nunca vai liberar a palavra para ele, para algo que ele ainda não tenha. Tudo que Deus falou já é. Tudo que Deus falou já é. Se Deus diz que você vai mudar de casa, já é. Se Deus diz que você vai mudar de carro, já é. Se Deus diz que você é curado e sarada, já é. Fique com a confissão daquilo que Deus liberou através da palavra dele. E a palavra dele na sua boca é a mesma função, filha, porque vem dele. A diferença é o que você vai guardar. Porque vai chegar situações que vão fazer com que você... vão forçar, né? Vão te apertar, vão sufocar, para que você declare aquilo que seja diferente. Sabe, a palavra ela é uma semente. E não é só para Deus, não é só para que os anjos se movam. Ei, para os demônios também, para Satanás também. Então, da mesma maneira, quando eu digo algo de acordo com a palavra de Deus, é uma semente no reino, para que os anjos se movam e Deus se mova com aquilo e aquela palavra se cumpra. Da mesma maneira, quando eu falo algo em desacordo com a palavra, também é uma semente no reino de Satanás. No reino deste mundo, é onde ele está reinando. A diferença é para quem você vai lançar sua semente. A decisão é minha e sua. E essa decisão, ela vai trazer uma consequência e vai ter uma colheita. Para aquele povo foi morte. Totalmente consumidos. E só viram o cacho de uva e pegaram. Acho que só comeram a uva, coitados. Não comer a jaca, né, pastor? Vai que tem jaca. Perder o resto. Sabe, mas a gente não vai deixar nada para trás. Nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem conquistado por nós, de todas as promessas, de tudo que foi comprado com o sangue de Jesus. Nós vamos desfrutar. Porque nós vamos nos mover concordando com aquilo que já foi feito. Não há nada que não possa nos separar disso. Amém, igreja? Vamos ler aí só para
para a gente abrir a Bíblia aí, ó. Quer ver? Números 14, 9. Números 14, 9. Deixa eu abrir aqui. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E Ele continua sendo fiel. Está escrito assim: porém, não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Independente do que venha acontecer no Brasil ou fora do Brasil. Ei, não tenham medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia. E por isso nós vamos avançar e viver todas as promessas do Senhor. Não há nada para trás, não vai ficar nada perdido, não vai ficar nada aquém. Tudo é nosso e todos vamos tomar posse. Não vamos abrir mão. Você está comigo? Eu não abro mão. Você também não? Glória a Deus, glória a Deus. E sabe que aqui fala que Josué e Caleb não estavam falando para o povo não se revoltar contra Moisés, contra a liderança. Estava falando que eles estavam se revoltando contra Deus. Quando você não se move de acordo com aquilo que é liberado pela palavra de Deus, você está se revoltando contra Deus. Não é contra a instrução do seu líder, não é contra a instrução daquilo que você acha, mas você está se revoltando contra Deus. Isso é sério. Isso é sério, igreja. Isso é sério. Isso é sério, mas amém. Deus continua sendo bom. Tudo que você acredita com o coração determina suas atitudes e mentalidade. Você crê que Jesus levou todas as suas enfermidades, dores e o castigo que estava sobre ele, hoje ele nos dá paz? Você acredita nisso? Você acredita que ele se fez pobre para que a gente se fizesse rico? Você acredita que ele pagou um alto preço para que a gente pudesse ser salvo e ter comunhão com Deus? Você acredita que Deus enviou o seu único filho por amor a mim e a você? Você acredita que Ele tem um amor incondicional pela sua vida? Tudo que você crê tem que determinar aquilo que você pensa e como você se move. Aqueles 8 não acreditavam que Deus poderia entregar aquela terra para eles. E por isso já desanimaram. Sabe, muitas vezes a gente não acredita que Deus pode fazer algo para a gente quer meter a mão, meter o bedelho onde não é chamado. Ou quer resolver as coisas da nossa própria maneira, com o nosso próprio entendimento. Mas você tem um ajudador. Você tem um conselheiro. E você tem uma palavra que foi deixada para que você pudesse consultar o seu manual de vida. Para que você não metesse os pés pelas mãos. Para que você não se movesse como todo mundo está se movendo. Para que você, eu e você, não seguisse o fluxo. Sabe que é muito fácil a gente seguir o fluxo? Mas sabe que tudo muda? Tudo muda. Tudo passa. Hoje, você pode comer bastante ovo na sua dieta. Aí daqui um mês, fala, a proteína que tem no ovo, se você comer demais, te traz dano. Hoje você pode comer muita carne. Não, agora o excesso de carne faz mal. Já mudou a vibe. Então, hoje, a gente, usa aqui o modismo, sabe? As influências, tudo muda. Você vai seguir no fluxo. Está todo mundo fazendo isso, vou fazer também. Você vai seguir no fluxo. E dá ruim. Porque muda. Porque passa. Cada dia tem algo novo. Cada dia tem uma influência demoníaca nova.
Cada dia vai mudando. Sabe? E de fato a gente vê isso na palavra. Aquele povo que recebeu Jesus com aquele monte de ramo, lembra? Recebeu Jesus na cidade fazendo festa, rendendo graças, né? E fazendo menção ao nome de Jesus, demonstrando gratidão, honrando. Foi o mesmo povo que dias depois estava falando para ele ser crucificado. De repente, hoje a gente pode estar seguindo um fluxo que daqui depois não vai ter fundamento nenhum. E você está construindo coisas sobre terreno arenoso. E não fique de pé. Mas diga: a palavra não muda. Aleluia. Vale a pena você se firmar na palavra. Vale a pena você ser guiado pela palavra. Vale a pena você ser praticante da palavra. Porque você vai estar guardado, respaldado, protegido. E vai estar totalmente em paz. Porque ela não vai mudar. Pode entrar o que for. Política. Pode ser moda de religião. Pode ser o que for. Já já passa. Já já acaba. Mas a palavra permanece. E ela é imutável. Assim como Deus e a sua palavra são um, por isso ela é imutável. Porque Ele é imutável, Ele não muda. O mesmo Deus que fez a promessa lá para Moisés, quando chamou, lá para Abraão, sai da tua terra. E quando ele encontrou com Moisés, a terra que eu prometi, né, para Jacó, para Isaac, eu vou entregar, vou levar vocês. Foi o mesmo Deus. E é o mesmo Deus que hoje fala comigo e com você. Ele não mudou. Ele não mudou. Mas continua mais atual do que como nunca. E continua nos ajustando, nos ajudando, nos orientando. Sabe, aquilo que não te... Como eu posso falar? A gente acaba dando acesso na nossa vida a coisas que não nos definem e que não nos dão destino. Nada que naturalmente pode nos dar um destino. De fato verdadeiro, com o plano que Deus traçou para mim? Não. A única coisa que nos dá destino em segurança e que pode fazer a gente se mover para viver na plenitude de Deus, da vida abundante que Cristo conquistou, é a palavra de Deus. Não há outra fonte. Não há outra fonte. Então nós não podemos dar acesso às coisas que não nos dão destino. A única coisa que nos define, quem já fez todo o plano para a minha vida, para a sua vida, é o Senhor. E a gente precisa se mover dentro dele, se mover com ele, através da palavra dele. A gente precisa se mover de uma maneira íntegra, intencional e eficaz sobre a palavra de Deus. Não tem outra maneira, não tem outro fato. E às vezes a gente fica tentando achar receita nova. E acaba se movendo por multidão. Ei, mas diga assim: eu me movo por revelação. Aleluia, aleluia. Deus se revelou a nós e a gente vai se mover por Ele. A palavra se revela a cada dia a nós quando a gente se expõe a ela e nós nos moveremos por ela. Eu me movo pelas instruções do Espírito e assim será até que Jesus venha nos buscar. Até que, e não abriremos mão disso. Não negociamos isso. Não trocamos, não fazemos barganhas. Em nome de Jesus. Vamos abrir em Atos. Sabe que teve em Atos, a gente vê a história de Paulo, e a gente sabe que ele poderia ter N motivos, teve N oportunidades para poder renunciar o nome de Cristo, de falar que não era um seguidor. Paulo, ele passou por tantas adversidades, por tantas circunstâncias, né, por tantas perseguições, ele se deparou com tantas coisas, que naturalmente a gente fala assim: como aguentou, como suportou.
capítulo 26, versículo 19 de Atos. E aí no capítulo 25, 24, finalzinho 24, capítulo 25 e todo o início do 26, a gente vai ver Paulo, que ele estava preso, e levaram ele para um rei, ele pediu para ser levado para o imperador, e aquela trama toda política, governamental, né? E acontece que quando ele se dá diretamente a César, ele fala assim, deixa eu te contar. E ele vai contar quem ele era. Um perseguidor, um acusador, que matou, né? Que perseguiu, enfim. E aí ele vai para o rei Agripa. Deixa eu só abrir aqui para a gente ler esse versículo juntos. 26, 19, né? Que eu disse. Atos 26, 19. E aí ele fala para o rei Agripa. E depois que ele conta toda a história, ele termina assim. E Paulo terminou dizendo, portanto, ó rei Agripa, eu não... O que ele fez? Não desobedeci à visão que veio do céu. Ele não desobedeceu, ele não abriu mão, ele não deixou de se mover com aquilo que ele tinha recebido da parte do Senhor. Ele não negociou. Ei, eu recebi isso de Cristo, do próprio Cristo, e eu não abro mão. Eu não negocio. Eu vou até o fim com aquilo que o Senhor me revelou. Eu vou obedecer, independente de. E a gente sabe como Paulo encerrou sua carreira de uma maneira com tanto êxito. E hoje nós somos tão abençoados com a vida, né? Desse homem. Somos tão instruídos, né? Através das suas cartas. E ele tem manifestado até hoje, né? Todos os ensinamentos que ele recebeu através dessa visão de Cristo. Mas sabe, ele não desobedeceu. Assim como Josué e Caleb não desobedeceu aquilo que Deus tinha entregado para eles. E Deus já tinha entregado a terra. E ele não abriu mão, ele foi fiel. Ele não desobedeceu, ele não retrocedeu. Ele se moveu exatamente com aquilo que ele acreditava. Assim como Paulo, eu vou viver e eu vou cumprir a minha carreira, obedecendo, me movendo de acordo com aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Assim somos eu e você. Pode ser os últimos dias de 2022, pode ser daqui uma semana, 2 semanas, os primeiros dias de 2023. Daqui a pouco a gente vai estar no final de novo, se Jesus não voltar. Mas a gente deve se mover, obediente, agarrando a visão, da mesma maneira. Não abrir mão, não seguir o fluxo, não seguir multidão, porque tudo passa, tudo muda. Mas a palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor nos traz segurança. A gente não vai construir nada em terreno arenoso que vai afundar. Muito pelo contrário, nós vamos ser edificados na palavra de Cristo, fundamentados, alicerçados, convictos, porque viveremos todas as promessas de Cristo. E assim como Josué e Caleb já podia ver eles tomando posse daquela terra. Ei, nós vamos lá, ei, o Senhor é conosco. Ele já derrotou os deuses deles. E a gente não tem medo, não precisa ter medo. Ei, o Senhor já visitou 2023, 2024, nós não precisamos ter medo. Nós vamos avançar. Ei, a gente não vai retroceder. Eu sei que como um corpo, como igreja, como aqui em unidade, nós já recebemos promessas de sair desse lugar. E vai acontecer. Vai acontecer. E vai ser rápido, vai ser leve, porque nós agarramos essa visão. Nós vamos estar fiéis, firmados, convictos, crendo, confessando e nos movendo para que tudo aconteça. E assim será em nome de Jesus. E eu quero que você também se mova diante de tudo que está diante da sua vista. De repente não é um gigante, não é as muralhas daquela terra, mas são outros tipos de muralha, outro tipo de gigante. Mas você vai se agarrar com aquilo que Deus já liberou através da palavra na sua vida. Ei, não vai ser conta bancária que vai te parar, não vai ser relatório médico que vai te parar, não vai ser seu nome sujo que vai te parar. Ei, não tem nada que possa te parar diante das promessas do Senhor. Você vai se mover e vai acontecer. Você já pode ver? O que você está vendo para 2023? O que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? Começa a falar para o Senhor o que você está vendo.
Imagine Jesus diante de você e te pedindo um relatório daquilo que Ele já falou para você que ia entregar. Imagine Jesus se movendo diante disso e você falando, você não vai ser como os 8. Você fala, eu já posso ver. Eu entrando e tomando posse. Eu entrando e tomando posse. Eu tomando posse da chave do seu carro novo, da sua casa, você tomando posse da sua empresa, você tomando posse de novos negócios, de ideias criativas, você já pode tomar posse. Nós em unidade já podemos tomar posse do nosso prédio, do nosso terreno, nós já podemos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já prometeu, porque nós somos daqueles que não vamos retroceder, e nós agarramos a visão que o Senhor nos deu. E assim será, assim será. Assim será, porque quem prometeu é fiel para cumprir. E Ele não vai voltar atrás, Ele não muda, Ele é imutável, Ele não é daquele que retrocede. Deus não anda no fluxo. Deus Ele não vai se mover com o tipo de política que está entrando, que está saindo, que está acontecendo. O reino dele já está estabelecido. E nós estamos inseridos nele. Pode vir o que for, vai cair 10, vai cair 1000 aqui, nós permaneceremos inatingíveis. Pode voltar a Covid, nenhuma praga vai chegar nas nossas tendas. Pode acontecer o que for, permaneceremos firmes, guardando a visão do que o Senhor nos deu, guardando as promessas dEle e a palavra dEle nas nossas vidas, de uma maneira tão convicta, que pode ser o tamanho do gigante que for, aleluia, nós vamos tomar posse, vamos viver todas as promessas, você crê comigo? Eu estou crendo assim, sabe que, quem sabe do banquete do que Deus tem? Você tem convicção do banquete que está posto para você, Lara? Então você não vai parar por nenhuma migalha. Naturalmente, eu sei que aqui dia 31 vai ter um banquete preparado por um chefe muito bom. E aí, cara, eu não vou lanchar para vir para o jantar, filho. Porque eu quero comer de tudo. Sabe, quando você tem convicção daquilo do que Deus tem para a sua vida, você não para por migalha. Você não é distraído por qualquer coisa. Você não vai querer matar sua fome, ou vai querer enganar. Eu falo para os meninos enganar as lombrigas. Você não vai querer enganar suas lombrigas por qualquer coisa. Sabe que no mundo vai chegar muita coisa para poder te distrair, querer te enganar, chegar com sugestão. Mas tem um banquete para você. Se assim você for como Paulo, obediente à visão, você vai desfrutar e vai se assentar à mesa e vai comer do bom e do melhor que essa terra te proporciona, porque assim está escrito na palavra: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E se a gente quer ouvir, e esse ouvir nesse sentido da palavra, ela fala em obediência. Paulo obedeceu e viveu o melhor. Poderia estar preso numa prisão, mas estava alegre. A gente vai se manter firme, se movendo, em alegria, andando em paz. Porque Deus guarda em perfeita paz aqueles que o buscam, aqueles que nele confiam. E nós sabemos, em Jeremias 29, onde fala que eu bem sei os pensamentos. Ele sabe os pensamentos que tem a meu respeito, a seu respeito. E os planos dele são de paz, não de mal. Para quê? Para que tenhamos, quem sabe? Quem está declarando esse versículo? Eu estou declarando. O Senhor sabe os pensamentos que Ele tem ao meu respeito. E eu concordo com os pensamentos do Senhor ao meu respeito. E os pensamentos dele são de paz para a minha vida. Então 2023 vai ser de paz, esses últimos dias vai ser de paz. Até Jesus voltar eu vou viver em paz, porque Ele sabe os pensamentos que tem ao meu respeito. E são pensamentos de paz. Paz. Quando você anda em paz, você não está preocupado, você não se aflige, você não tem ansiedade. É paz, você se move em alegria e descanso. E é isso que Deus tem para mim e para você. Você concorda comigo? Vamos viver o melhor de Deus? Vamos se mover nisso? Aleluia, Deus é bom, Deus é bom.